Olá, alunos dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Por incrível que pareça, o ano passou e nós estamos hoje na nossa última semana de novos conteúdos desse ano letivo de 2020. Olha só como passou rápido. Hoje, então, nós vamos ter aula de língua portuguesa. Teremos também mais alguns conteúdos, claro, ao longo dessa semana, mas essa é a nossa última semana de conteúdos novos. A partir da próxima semana, nós entraremos com a finalização dos conteúdos. Então, aproveitem ao máximo, façam tudo direitinho e, claro, em caso de dúvidas, é só nos chamar. Hoje, em língua portuguesa, nós estaremos estudando a partir da página 218 e vamos até a página 227. Hoje nós vamos falar sobre poema, que é um gênero textual, e vamos também falar sobre sentido real e sentido figurado. Tudo bem? Vamos lá então. Quero, antes de começar os conteúdos, lembrar que a qualquer momento você pode pausar o vídeo, fazer o que você precisa fazer e depois você retorna ao vídeo. Às vezes você precisa pausar para completar o exercício, não tem problemas, ok? Vamos lá então. Para iniciar, será que a leitura de poemas ajuda a descobrir como é brincar com palavras? Poemas podem nos surpreender de várias formas, e é muito o que gostar de poemas. Em poemas, o que será que pode ser mais gostoso em um poema? As rimas, o ritmo, as brincadeiras com as palavras ou as ideias que nos desafiam? Leia o poema com os colegas, seguindo orientações da professora. Bom, eu vou então estar lendo esse poema para vocês e recomendo que depois vocês façam a leitura também, até num próximo exercício nós teremos um pouquinho mais de informação sobre isso. Poema: Voa ou não voa? Balão de gás voa, fogão a gás não voa. Pato tem pena e voa, marreco tem pena, mas não voa. Peteca voa? Anjo tem pena e voa, índio tem pena, mas que pena, não voa. Gavião bate as asas e voa, avião não bate as asas e voa. Foguete tem rabo e voa, cavalo tem rabo e voa. Menina de rabo de cavalo voa, tapete voa, mas não voa. Vassoura não voa, mas voa. Príncipe tem capa, mas não voa. Guarda-chuva tem capa e voa. Príncipe de guarda-chuva voa? Caderno tem capa, mas não voa. Papel não tem capa, mas voa. Livro tem capa e voa? Quem pode me contar? Será que ler é voar? Bem legal, não é? Bom, esse poema é de Marta Lagarta. Você pode depois estar lendo um pouquinho mais de informações sobre a autora aqui na página 219. Mas agora nós vamos então interpretar esse texto. Lembrando que algumas das atividades elas são orais, então você não precisa escrever a resposta, apenas você pode refletir sobre ela, como nós não estamos em sala, né? Mas você pode conversar com o papai, com a mamãe, com quem estiver te ajudando aí na atividade. Exercício 1. Com a professora e os colegas, releem os versos expressivamente em voz alta. No caso, eu já li, mas recomendo que você retome e leia também em voz alta. Quando houver uma pergunta no poema, pare para pensar. A professora chamará alguém para responder. Espere sua vez de falar e ouça a resposta dos colegas. Nesse caso, você mesmo pode ler novamente em voz alta e responder a todas as perguntas que são feitas, como por exemplo: Peteca voa? O cavalo tem rabo e voa? Menina de rabo de cavalo voa? E outras perguntas que tem ao longo do poema, ok? Bom, retomando então, exercício 2 diz assim: no texto, a palavra pena tem mais de um significado. 1. Cobertura do corpo das aves. 2. Dó ou compaixão. Releia os versos e coloque o número correspondente ao sentido em que a palavra pena foi empregada. Em que a palavra pena foi empregada. Então, dependendo do sentido, você vai colocar um ou dois, ok? A. Pato tem pena e voa. A ideia de pena aqui é aquela pena que cobre o corpo das aves ou é a ideia de dó ou compaixão? B. Índio tem pena. C. Mas que pena, não voa. Então você vai escolher e vai colocar um ou dois. Tudo bem? Exercício 3. Vamos pensar nos significados de alguns versos. Para responder às questões, lembre também de histórias que você conhece. A. Qual é o tapete que pode voar? Você se lembra de alguma história onde tem tapete voando? Pense aí um pouquinho. B. Qual é a vassoura? A vassoura que não voa. C.
Qual é então a vassoura que voa? E D. Por que papel voa? Pense aí um pouquinho e responda essas atividades, ok? Na página seguinte, página 220, exercício 4. Releia alguns versos do poema Voa ou Não Voa e observe as palavras destacadas. Gavião bate as asas e voa. Avião não bate as asas e voa. Foguete tem rabo e voa. Cavalo tem rabo e voa. Qual é a principal brincadeira que o poema faz com as palavras? Qual que é a ideia que o poema está fazendo ali entre comparando a primeira frase com a segunda? E aqui embaixo também a primeira com a segunda. Tem um joguinho ali, uma coisa que deixa até engraçado, que deixa legal e fácil de ler. Pense aí um pouquinho e responda. Tudo bem? Lembrando sempre que, se for necessário, pause, responda e depois retorne. Exercício 5 e 6 é apenas discussão, é oral. Diz assim o 5. Converse com os colegas sobre as perguntas. Depois, cada um responde individualmente. No caso, você já vai ter que responder individualmente. A. Qual sentido a palavra voar pode ter no verso a seguir? Será que ler é voar? Bom, então aqui você vai responder de acordo com o que você acredita que seja, ok? A resposta. E depois pense e responda. E você, voa ou não voa? Nesse caso aqui, você só vai apenas pensar um pouquinho sobre isso, não é necessário responder no escrito. Exercício 6. Comente sua opinião e ouça dos colegas para a pergunta: de que você mais gostou nesse poema? Das rimas, do ritmo, das brincadeiras com palavras ou das ideias que nos desafiam? E aí, para você, o que foi mais legal? Você pode, nesse momento, circular qual você achou mais legal, tá certo? Porque infelizmente nós não estamos no presencial para conversarmos sobre as respostas. Bom, agora nós vamos então organizar o que estudamos até o momento sobre poema. Poema é um texto que é feito em versos. E aí, pensando no poema, ele é organizado em versos e estrofes. A sonoridade e linguagem dele é em forma de rimas e brincadeiras com sons de palavras. Qual que é a intenção? Aí você vai colocar qual que é a intenção e quem é o leitor, quem é que geralmente lê poemas. Tudo bem? Bom, encerramos então aqui na página 220 a ideia de poema, desse gênero textual, muito bacana. Agora nós vamos para a página 224. Na página 224 nós vamos para gramática e nós vamos falar um pouquinho sobre língua, usos e reflexão. Nós vamos falar sobre o sentido real e sentido figurado das palavras. Então, olha só. No poema Vou ou Não Vou, aquele que nós acabamos de ler, algumas palavras foram empregadas com mais de um sentido. Olha só esses versos. Pato tem pena e voa. Será que ler é voar? Agora observe. Voo do pato é o sentido real. O pato ele voa. Agora, o voo da leitura é o voo do pensamento. Não é algo de verdade, né? Assim que a pessoa vai pegar e vai sair voando, como o pato. Então, nesse caso, nós utilizamos o sentido figurado. Olha só, então, que interessante aqui nesse quadrinho verde. A palavra voo, quando usada em referência a um pato, está no sentido real, próprio dela. O pato está voando. Agora, a palavra voo, quando usada para se referir à leitura, ao pensamento, não está no sentido próprio. Ela foi usada por semelhança com a ideia de voar. Olha só, leia. O voo do pensamento é como o voo de uma ave. Então, o sentido veio de uma comparação. O voo do pato é no sentido real, ou sentido próprio, enquanto o voo na leitura é no sentido figurado. Não é o real, mas é como se fosse no real. A ideia é que se remeta à mesma a similaridade que tem entre um e outro. Deu para entender? Vamos então para alguns exercícios que eu acho que vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Exercício 1. Leia a tirinha e responda. Você acha que Dona Pata sabe guardar segredo? Então olha só. Dona Pata tem uma coisa para contar, mas é segredo. Fica tranquila, eu sou ótima para guardar segredo. Não é, meninas? Ela é um túmulo. É um cadeado sem chave. Pode confiar. Vai, conta logo. Olha só. Se nós formos observar aí, a pergunta é: você acha que a Dona Pata sabe guardar segredo?
Porque a personagem está conversando, a Annabelle, né? Ela está conversando com a Pata, e aí ela falou que ela sabe muito guardar o segredo. E depois ela virou e falou, não é, meninas? E todas as outras confirmaram. Será que ela guardou realmente segredos ou ela falou para todo mundo? Pense aí e responda a pergunta. E lá na página 225 diz assim: as patas escolheram dois objetos para representar a habilidade de guardar segredos: um túmulo e um cadeado sem chave. A. Com lápis azul, ligue cada objeto ao seu sentido real. E com lápis vermelho, você vai ligar os objetos ao sentido figurado. Então, olha só: túmulo, local onde se enterram os mortos, ou pessoa que guarda segredo que jamais o revela, ou objeto que tranca coisas e só abre com chave. O que é o túmulo? E cadeado, o que é? Bom, você vai utilizar então o lápis azul para ligar cada objeto ao sentido real, depois o vermelho para ligar ao sentido figurado. Ok? Vocês ouviram aí de fundo um grito, é porque está tendo alguma festa numa chácara aqui perto de onde o tio Marcos mora, tá certo? Bom, hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos e depois completem como exemplo do poema Voa ou Não Voa. Sentidos das palavras. Sentido real, então, é aquele sentido próprio da palavra. Como exemplo, você utiliza lá do texto alguns. Agora, o sentido figurado ele é empregado por uma semelhança ou alguma outra ideia. E aí você também utiliza exemplo, um ou dois exemplos lá do texto Voa ou Não Voa. Tudo bem? Bom, vamos lá então, continuando. Página seguinte, 226. Ligue os ditados populares que estão na coluna da esquerda aos sentidos correspondentes. Cada macaco no seu galho. Quem tudo quer, tudo perde. Pimenta nos olhos do outro é colírio. Qual que é o sentido que essas frases, esses ditos populares querem dizer? Você vai encaixar exatamente a cada um desses significados. Quem é muito ambicioso pode perder tudo que tem. Qual dessas se encaixa? O mal que os outros sentem não nos incomoda. Cada um cuide de sua vida. Então você vai buscar encaixar cada um no lugar correto, ok? Exercício 2. Leia a história em quadrinhos e responda as perguntas. Você vai então ler essa historinha do Peanuts. Essa eu não vou estar lendo para vocês. Você vai estar lendo a historinha e depois respondendo as perguntinhas. A. O que o cachorrinho Snoopy não tinha percebido? B. Qual é o sentido de ter um parafuso a menos na cabeça? C. Essa expressão está no sentido real ou no sentido figurado? Então você vai responder aí, tudo bem? Leia o texto com calma, com atenção e responda bonitinho. E aí, na exercício 3, na página 227, diz o seguinte: leia o poema de Rosiana Murray e responda as questões a seguir. No mundo da lua. Vou inventar uma rua onde se pinte e borde, se faça e aconteça, se cante e se dance, se plantem corações. Uma rua onde todos vivam no mundo da lua. Observe a capa do livro de onde foi retirado o poema. Uma menina com um gato sentado sobre a lua, lendo. Essa imagem representa uma cena real ou uma cena imaginada? Responda aí. E B. Qual sentido tem para você os versos a seguir? Vou inventar uma rua onde se pinte e borde. Pense e responda. C. Os versos da questão B estão no sentido real ou no sentido figurado? Esses daqui. Exercício D. Releia mais estes versos. Uma rua onde todos vivam no mundo da lua. O que pode significar viver no mundo da lua? Pense aí um pouquinho para você o que seria isso, tá certo? Por hoje é só. Na próxima aula nós vamos continuar na quarta-feira com mais conteúdos, mas por hoje é só. Um abraço, tchau, tchau.